Olá, gente! Esse é o nosso segundo vídeo e hoje eu vou trazer um pouco mais sobre a regra 85-95, tá sendo tão discutida aí, né, na internet. A gente sempre vê alguns posts, muitas pessoas com dúvida. Então, esse vídeo é dedicado a falar sobre a regra 85 e 95, pra gente entender as mudanças recentes e como isso pode afetar você, tá? Meu nome é Thaís Ribeiro, eu sou advogada, sou pós-graduanda em Direito da Seguridade Social e também dou aulas particulares para as pessoas que precisam de um acompanhamento mais efetivo na área de direito. Eu vou trazer para vocês a respeito da MP 664 de 2014, proposta pela presidenta Dilma, a emenda 45, que propôs exatamente a regra 85-95, e sobre a MP 676, que deu origem à Lei 13.183 do ano de 2015. Então tá muito quentinho, né? Acabou de acontecer. Então, se você não entendeu nada disso que eu disse sobre medida provisória, sobre emenda 45, não tem problema não. Eu vou te explicar tudo direitinho, passo a passo, ok? Então, vamos lá. Nos últimos anos, esse assunto de reforma previdenciária tem sido um assunto muito recorrente. A gente tem visto nos jornais, nos meios midiáticos, até no Facebook, de vez em quando, eu vejo umas notícias do pessoal comentando se vai ter reforma, se não vai ter, o que acha que seria melhor, o que não é. E a respeito do fator previdenciário, né, que é um assunto também muito discutido, e em um outro vídeo a gente vai explicar direitinho o que é fator para quem ainda não sabe. Então, quando a gente começa a ver, né, esses assuntos na mídia tão recorrentes, é como se viesse um aviso assim, do tipo, preparem-se, alguma coisa está para acontecer. Foi mais ou menos isso que aconteceu. No dia 30 de dezembro de 2014, foi publicada a medida provisória 664. Quem já é acostumado a tratar desses assuntos, né, jurídicos, sobre leis, que é do ramo do direito, já está um pouco acostumado a esse termo medida provisória, que na maior parte dos textos, e quando vai ser tratado no jornal, as pessoas sempre tratam como MP. Então, de agora para frente, sempre que eu disser o termo MP, a gente vai entender que eu estou me referindo ao termo medida provisória, ok? E essa medida provisória 664 traz em seu teor algumas modificações com relação à pensão por morte e auxílio reclusão. Vamos entender um pouquinho o que é uma medida provisória. De uma forma bem simples, a medida provisória é um instrumento com força de lei que deve ser usado em situações urgentes e relevantes. Ela tem um tempo específico de duração e quem tem competência para editar uma medida provisória, para fazer, é a presidente, né? No caso, é a Dilma. Então, quem quiser dar uma conferida no processo de uma medida provisória, quem quiser ler na lei todos os passos, né? Tá lá na Constituição, entre os artigos 62 e 67. Então, quem quiser dar uma lida, eu vou dar uma resumida aqui, só para vocês poderem entender mais ou menos como que é o trâmite da medida provisória. A medida provisória ela é elaborada pela presidência e ela sai do Palácio do Planalto, que é onde fica o gabinete da presidencial do Brasil, e vai para o Congresso Nacional, que tem um tempo para poder analisar se veta, se não veta, etc. E aí, quando ela chega ao Congresso, basicamente ele pode derrubar a MP ou aprová-la, ok? Então, quem quiser novamente ir lá na lei e ver direitinho como que funciona esse processo, vai lá no artigo 62 e 67 da Constituição Federal. Eu vou deixar o link no texto para quem quiser acessar, ok? Com relação à MP 664, de que eu falei, aconteceu o seguinte, que quando a MP chegou no Congresso Nacional, o Congresso propôs a emenda 45, que era uma emenda também que tinha a ver com um pouco desse assunto de reforma previdenciária e que falava sobre essa regra, que é uma regra alternativa ao fator previdenciário. Tem algumas pessoas achando que o fator ele caiu, que ele não existe mais. Mas, na verdade, essa regra 85-95, ele é uma regra facultativa, né? É uma regra que as pessoas vão poder optar por se adequarem ou não. Ou, se preferirem,
a incidência do fator previdenciário. Então, são regras que vão caminhar lado a lado. Bem, gente, a regra 85/95 apresentada pelo Congresso, basicamente, ela estabelecia a soma da idade com o tempo de contribuição, que deveria ser de 85 anos para a mulher e 95 anos para o homem. Que significa o quê? 30 anos de contribuição, né, que é o que a gente já tem, mais 55 anos de idade. As pessoas que se encaixassem nesse requisito, elas teriam direito à aposentadoria de 100% sem incidência do fator. Por isso que eu expliquei antes que essa regra é uma regra alternativa ao fator previdenciário, ok? E já o homem, ele precisaria de ter 35 anos de contribuição e 60 anos de idade para poder se aposentar com 100% do valor da sua aposentadoria. Então, gente, como eu disse antes, a regra que a gente tinha para aposentadoria de tempo de contribuição era que o homem deveria ter 35 anos de tempo de contribuição e que a mulher deveria ter 30. Só que dependendo da idade que ele tivesse, quanto mais jovem ele fosse, o fator previdenciário descontaria o valor da aposentadoria. Mais pra frente eu vou postar um vídeo explicando o que é esse fator previdenciário que todo mundo fala, mas nem todo mundo sabe o que significa. Neste caso, por exemplo, se a mulher começa a trabalhar com 20 anos, ela trabalha 30 anos, ela já tem aí o tempo de contribuição para se aposentar. Então, ela se aposentaria com 50 anos. O que acontece é que, por causa da idade, ela teria incidência do fator previdenciário, diminuindo aí o valor da aposentadoria. Entretanto, se essa mulher trabalhasse mais 2 anos e meio, ela teria na somatória da idade dela, que seria 52 anos e meio, mais 32 anos e meio, o valor de 85, que é o que a regra prevê. Então, ela poderia se aposentar recebendo 100% da sua aposentadoria sem nenhum desconto, tá? Não vamos confundir, não é que a pessoa ela tem que ter 85 anos de idade, não é isso. É que a somatória do tempo de contribuição com a idade que ela tem, a época que ela busca aposentadoria, tem que dar o valor de 85 e para o homem tem que dar o valor de 95 anos. Entretanto, gente, quando essa emenda proposta pelo Congresso retornou para a presidenta Dilma, ela vetou, ela não aceitou, né, essa emenda, né, no sentido dessa reforma previdenciária, porque ela entende que o fator previdenciário, na verdade, ele contribui para o equilíbrio orçamentário e atuarial do país. Então, ela entende que o fator previdenciário é bom para o país e que, por isso, ele mantém o equilíbrio e, por essa razão, ela resolveu vetar. Só que numa jogada de governo, no mesmo dia em que ela vetou, ela propôs uma nova MP, que foi a 676, que trazia a regra 85/95 um pouco modificada. O que ela trouxe? Ela trouxe a progressividade dessa regra. De 2 em 2 anos, essa regra ela aumentaria a partir de 2018 para 86,96, 87,97. Então, há uma progressão com o passar dos anos, a partir de 2018, de 2 em 2 anos, de 1 ponto para cada um, para homem e para mulher. Isso se dá em razão da expectativa de vida do brasileiro, que cresce com o passar dos anos. Então, inclusive, o ministro da Previdência tem uma entrevista, tem várias entrevistas dele, inclusive, no YouTube, falando a respeito dessa mudança e quais foram as razões que levaram a presidenta Dilma a vetar a regra anterior do Congresso Nacional e a propor essa medida provisória que traz a regra 85/95, mas modificada, né? Então, ele disse que a progressão ela tem uma finalidade sustentável de manter, que poderia ser que daqui a um tempo a Previdência Social ela não tivesse condição de manter os benefícios dos segurados. A gente sabe que esse papo de déficit da Previdência Social é um assunto meio complexo e que há muitas controvérsias. Há quem diga que não há um déficit de ativos, de dinheiro disponível para a Previdência Social, mas isso vai ficar também para um outro vídeo, ok?
E o ministro Gabas também disse que a presidente teria evoluído a lei, né? Teria inovado, teria trazido um toque de evolução a essa proposta previdenciária, no sentido de garantir a sustentabilidade da previdência social, que é um direito do trabalhador, que foi conseguida, né? Que foi tão lutada aí e que é um direito social, fundamental, etc. Bom, o que aconteceu? A MP 676, que é essa que foi apresentada pela presidenta com a progressividade, ela foi convertida em lei e hoje essa regra é a que se encontra em vigor, que é a da progressividade. Isso quer dizer que o contribuinte que se encaixar na regra 8595 até o dia 30 de dezembro de 2018, igual está lá na lei, ele poderá se aposentar com 100% da sua aposentadoria sem incidência do fator, caso ele queira. Mas se ele quiser ser prejudicado também com incidência do fator, ele pode escolher isso. Eu vou deixar também o link aqui em cima ou aqui embaixo da lei para vocês poderem consultar, ok? Essa norma, gente, também trouxe uma aplicação no que se refere aos professores, que os professores que tenham se dedicado, homens e mulheres, né, que tenham se dedicado exclusivamente ao ensino, educação infantil, ensino médio e ensino fundamental, eles terão o tempo de contribuição de 30 anos para homem e 25 anos para mulher, e ele será acrescido de 5 anos na somatória do tempo de contribuição com idade, ok? A intenção desse vídeo é explicar de uma forma bem simples o que é a regra 8595. Mas eu gostaria de acrescentar aqui pontuar algumas questões que precisam ser ditas para que você possa pensar um pouco, estudar um pouco mais. Se você quiser participar, deixando seu comentário abaixo do que você achou e o que você consegue perceber do que você já estudou, do que você sabe, do que você leu sobre essa regra, e a gente discutir aqui embaixo, fazer uma discussão saudável sobre esse assunto. Deixe seu comentário para mim, ok? Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: o nosso país está passando um momento de crise e a gente sabe que esse assunto de reforma previdenciária é um assunto já que vem sendo abordado há muito tempo. O nosso país precisa mesmo de reformas. Mas será que a gente precisa de reforma fiscal? A gente precisa de reforma agrária? A gente precisa de uma reforma política, né? Porque realmente do jeito que tá muito complicado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: reforma no que diz respeito a direitos sociais, reforma no que diz respeito à saúde, previdência e assistência, tem muitos outros campos, muitas outras áreas a serem reformadas e que talvez precisem de uma reforma mais urgente, mas que essas reformas elas não saem, né? Elas ficam só numa formalidade que elas na verdade não acontecem. Então, fica aí para pensar nisso, a respeito de por quê, né? Por que na Previdência Social? Por que direitos sociais? E também, o que eu quero dizer a respeito dessa regra 8595 é que a gente precisa entender que, na verdade, a regra não é 8595. Porque a regra permanente é 90-100. Essa regra 85-95, 86-96, 87-97, ela é progressiva. E com o passar dos anos, elas vão passar. É como se elas fossem uma regra de transição. Então, o que a gente precisa perceber é que a regra que foi proposta, né, que foi, vamos dizer assim, colocada pela presidenta Dilma, não é a regra 85-95, é a regra 90-100. E o que pode acontecer daqui a alguns anos com essa regra 90-100 é que ela em nada resolve o problema do fator previdenciário. E que, na verdade, daqui a uns anos pode ser que a incidência do fator da aposentadoria ele seja mais benéfico ao segurado do que a somatória desses pontos, ok?
Então, eu não vou ficar aqui discutindo outras questões e vou deixar aqui aberto para discussão, para quem quiser comentar o vídeo abaixo, tá? Então, conto com vocês. Eu agradeço muito pela oportunidade, agradeço a quem assistiu esse vídeo até o fim. Espero que tenham entendido e caso não tenha entendido, por favor, deixem seus comentários abaixo para que eu possa aperfeiçoar. Caso você tenha alguma dúvida e queira deixar uma sugestão de tema pra gente discutir aqui no nosso Previdenciário Sem Mistério, deixe aqui pra mim. Eu agradeço muito. Um beijo e tchau, tchau.